estoicismo está mudando. Você sabe que eu tenho lido as meditações de Marco Aurélio. Uau, eu ouvi na sauna. É muito intenso porque você está pensando que estes são os escritos diretos que temos de um cara que viveu há 2000 anos e estava dirigindo o estoicismo de Roma como alguém que cobriu e estudou o estoicismo por anos. Notei algo estranho acontecendo se fosse apenas mais tendência de celebridade. Então é o que for, mas o que está acontecendo é muito pior do que isso. Esta filosofia antiga que já foi um guia para viver uma vida boa e realizada foi cooptada pela manosfera e se transformou em óleo de cobra vendido como a pílula mágica da fama, fortuna e tudo mais. Andrew, você precisa. Seja mais misógino. Essa mulher acabou de derramar meu café. Traga algumas toalhas de papel que estamos fazendo um podcast. Estoicismo não é não sentir emoções, é sentir a emoção e ir bem. Estoicismo estoico. E minha pergunta é: por que o estoicismo, de todas as outras filosofias filos por aí, por que esta, de fato, por quê? Filosofia em tudo. Porque um bando de homens machistas que riem na cara do intelectualismo se apegam ao mais ideologias intelectuais para descobrir como o estoicismo se tornou esse golpe de bilhões de doou. Entrevistamos especialistas, fizemos um curso de estoicismo e assistimos a mais vídeos de estoicismo gerados por inteligência artificial. Então eu gostaria de admitir. O que descobri é que a toca do coelho é muito mais profunda do que você jamais poderia imaginar. Por exemplo, você vê mulher recebendo, por exemplo, e você é estoico. O propósito do broísmo não é educar, inspirar ou iluminar, mas sim para enganar e explorar os espectadores impressionáveis. Os homens estão sendo condicionados a ser fraco e você sabe que está sendo dito sim, é bom ser emocional, os jovens devem ser emocionais, eles devem mostrar que, se você quiser se tornar bem-sucedido, masculino, se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer namorar ou dormir com muitas garotas, ser emocional não vai ajudá-lo em nada, ser estoico, mas o objetivo final de tornar alguns personagens muito questionáveis famosos e Filtrite de Matrix atacou. E história. Durante uma viagem no mar em 300 AC, um rico comerciante chamado Zeno foi náufrago junto com toda a sua carga instantaneamente. Este homem rico perdeu tudo que tinha depois de perder tudo. Zeno: aprendi que temos muito pouco controle sobre o que a vida nos lança. No entanto, o que temos controle é como esses. As coisas nos afetam. Ele percebeu que, embora não pudesse controlar o clima ou o mar, poderia transformar sua perda em algo positivo, usando sua experiência para ensinar aos outros sobre como superar situações difíceis ao fazer. Então ele criou a filosofia do estoicismo. O estoicismo cresceu rapidamente em todos os segmentos da sociedade grega e além. De Zenão, que muitos acreditam ser um estrangeiro com raízes no Líbano moderno, através de pensadores como Epicús, um ex-escravo 4 Cunis, a primeira mulher estoica, até Marcus Aurelius, um imperador romano. E um escritor habilidoso e perspicaz cujos diários pessoais conhecidos como Meditações se tornaram um ponto de entrada. Filosofia dos estoicos durante séculos até os dias atuais. Nos séculos seguintes à obra de Marco Aurélio, o estoicismo da morte desapareceu em grande parte por causa do cristianismo, como o Império Romano fez caminho para o Sacro Império Romano. Tudo no Santo Evangelho também foi tratado. Evangelho e quase tudo mais era considerado um absurdo pagão primitivo na melhor das hipóteses, e na pior, a via expressa para inferno. Tudo isso mudou em meados do século XX, graças a um punhado de personagens não relacionados e um psiquiatra, psicólogo e soldado. O paradoxo de Stockdale. Durante a Guerra do Vietnã, o almirante James Stockdale sobreviveu a 7 anos inimagináveis como prisioneiro de guerra em infame Hanoi Hilton. Ele foi algemado e torturou sua perna ferida. Durante seu pouso forçado inicial em território inimigo foi cru e repetidamente requebrado. Ele desfilou e humilhado para fins de propaganda após sua libertação. Muitos perguntaram como ele foi capaz de sobreviver a um filme tão horrível. Experiência e sua resposta se tornaram o que hoje é conhecido como o paradoxo de Stockdale. É mais ou menos assim na experiência do almirante Stockdale. Prisioneiros de guerra que mantinham a esperança de que uma libertação fosse sempre ao virar da esquina acabou ficando desanimado, desistiu e morreu.
Stockdale acreditava que ele, junto com seus companheiros sobreviventes, só foram capazes de resistir porque não tinham esperança para a liberdade. Em vez disso, eles fizeram as pazes com a vida, mesmo no mais brutal e desumanizante circunstâncias. Em vez de esperar pela luz no fim do túnel, eles abraçaram a escuridão dentro dele e não. Surpreendentemente, ao longo de sua provação, ele se inspirou diretamente no escravo mais famoso da história, Epicur Stockdale, vencedor da medalha de honra e mais tarde candidato à vice-presidência. Publicou um livro célebre intitulado Courtage under Fire, testando o livro de Epicteto. Doutrinas em um laboratório de comportamento humano, e de repente James Stockdale tornou-se o estoico mais famoso em mais de um milênio. Enquanto isso, o estoicismo também estava desfrutando de um renascimento no mundo emergente de psicoterapia, e isso é Massimo Pighi, filósofo, biólogo e autor de Como Ser um Estoico e na História da Modernidade. O estoicismo realmente começou com a invenção da terapia cognitivo-comportamental na década de 1950 e início dos anos 60. Isso porque as principais pessoas que começaram essa abordagem à psicoterapia, você sabe, gostam de Aaron Beck e Albert Ellis, foram diretamente inspirados pelo motor Su, especialmente Marcos e Obus. Então há uma conexão lá, e essa conexão é importante. Porque, uma vez que a terapia comportamental ativa é indiscutivelmente a melhor, baseado em evidências, o psicoterapia disponível hoje, então, em outras palavras, funciona. Também mostra indiretamente que técnicas estoicas funcionam. Ele chegou a dizer que a melhor maneira de resumir o espírito da TCC era uma citação do filósofo favorito do almirante Stockdale: os homens épicos não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm deles. Embora giants em seu campo, nem Albert Ellis nem Aaron Beck eram gurus de celebridades de qualquer forma. Se o Instagram existisse naquela época, eles não teriam sido tão popular como uma única imagem do barco de Dan Bilzerian, mas graças a eles, sementes foram plantadas que dariam frutos inesperados 40 anos depois. A outra coisa que aconteceu foi que havia já milhões de pessoas ao redor do mundo que leem as meditações de Marcus Aurelius e leem Seneca. Este é Donald Robertson, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e autor de um dos livros mais influentes sobre estoicismo, de O Tempo Todo, Como Pensar como um Imperador Romano. Mas eles não saíam juntos, eles não conversavam um com o outro, eles não se reuniam em pequenos grupos. Este é Jules Evans, historiador e autor de outro livro influente, Filosofia de Vida, e isso mudou na década de 1990 com o desenvolvimento da internet. A internet permitiu esse tipo diáspora de estoicos em todo o mundo para formar comunidades online, e foi assim que se desenvolveu em um movimento em maneira que nunca foi capaz de antes. Foi neste renascimento que Marcus Aurelius se tornou um personagem em um dos filmes mais icônicos dos últimos anos. Gladiador. Russell Crowe está realmente interessado. Marcus Aurelius e ele queriam apresentar mais de sua filosofia no filme, mas Richard Rees retrata Marcus Aurelius no primeiro ato desse filme. Há pouco tipo de vislumbres tentadores de filosofia estoica nele referenciados, na verdade, E muitas pessoas saíram e leram as meditações depois de verem aquele filme, como o espanhol estava procurando glória gladiadora na tela grande. A era da internet estava chegando em plena floração. Vale do Silício. Alguns L sonolento San. Os subúrbios de Francisco de repente se tornaram um dos epicentros da civilização humana. Sociedade alterando, inovações e meio e-commerce, e tudo estava surgindo. Regularmente vastas somas de riqueza foram aparentemente criadas da noite para o dia. As pessoas estavam interessadas no que tornava este breve novo Tech World Tico. Vale do Silício. A filosofia da vida é incorporada por um bando de pessoas inteligentes que olham para tudo como um sistema ou como uma máquina, incluindo-se para todos os problemas da vida. Há um truque de vida: por que ler um livro quando você pode ouvi-lo o dobro do tempo? Por que ter uma boa noite? Durma quando puder jogar um café, desmaie por 20 minutos e depois volte ao trabalho depois de um refresco e restaurador. Cochilar. Bucino para a mentalidade do Vale do Silício, se preocupando com coisas como encontrar Angel. Os investidores são um bug no sistema que consome desnecessariamente o poder de processamento e, para gerenciar isso, eles se voltam para o cognitivo.
Terapia comportamental. O hack cerebral definitivo e seu companheiro de viagem inesperado. Estoicismo. O fenômeno de os CEOs do Vale do Silício entrando na onda de certa forma é meio que. Algumas vezes é sincero, mas às vezes é esse tipo de coisa superficial de estoicismo está na moda e eu quero fazer parte disso ou gosto de estoicismo porque vi essa citação legal na internet que talvez seja completamente fabricado e não algo que um antigo estoico realmente. Ryan Feriado disse que este renascimento estoico pode ter sido apenas mais um aqui hoje e do amanhã. Silício Vale moda como hiperloopse. Máquinas de suco que realmente apenas espremem pacotes de suco para você, onde não para um dos personagens principais do nosso história. Ryan Feriado a empresários que se saíram incrivelmente bem apenas reembalando máximas estoicas. Quando lancei meu livro em 2012, meu editor disse: por que você não trazer um livro de máximas estoicas? E eu disse que sou chato que eu poderia ter feito muito dinheiro fazendo isso e outros fizeram férias. Encontrou sucesso best-seller com o seu Estoicismo. Livro de autoajuda. O obstáculo é o caminho. O obstáculo é o caminho foi publicado com a ajuda de Férias Amigo, o investidor anjo do Vale do Silício e influenciador de estilo de vida de celebridades. Tim Ferriss. É difícil imaginar um mais potente do que Feriado e Ferriss para popularizar o estoicismo no mainstream. Quem sabe quantos milhares mesmo milhões de pessoas foram expostas ao CIS por causa desses dois créditos, onde o crédito é devido, o obstáculo é o caminho. É um kit inicial sólido que lançou muitos leitores em um caminho para o estoicismo genuíno com o qual estou familiarizado. Você sabe o trabalho de Ryan e eu conheço Ryan e eu li que o obstáculo é o caminho e eu pensei que era bastante básico, mas essa é a sua força, quero dizer, ele o imaginem um certo nível como um certo sweet spot que realmente carrega e eu não sei que porcentagem de seus milhões de seguidores vão de seu trabalho para comprar as meditações de Marco Aurélio ou os discursos épicos de Tito. Eu acho que seria muito alto, quero dizer, como eu gostaria de. Era tão bom quanto em marketing quanto ele. A questão é que o obstáculo é o caminho também lançou um império em que um grupo de milênios de sabedoria antiga estava agora de alguma forma à venda. Isso e um monte de brilhantes e alguns podem dizer estoicismo bregasvag. Ele vende crânios de plástico ou não tenho certeza. Se uma coisa que achei interessante foi que, antes de me tornar um promotor em tempo integral do estoicismo, o feriado de trabalhos anteriores envolveram ajudar grandes corporações a vender coisas. Este livro anterior foi chamado de Growth Hacker Marketing e o anterior a isso, confie em mim, estou mentindo, olha, nosso trabalho é fazer qualquer coisa que cresce o negócio e feriado realmente cresceu seu negócio abrindo loja através de seu site diariamente sois.com. Honestamente, às vezes é difícil dizer quanto do Holiday Drive vem de um desejo sincero de compartilhar estoicismo com o mundo e quanto é apenas um vendedor de classe mundial fazendo um livro. Há uma distinção a ser feita lá entre você sabe o tipo de venda em geral e venda em merchandising. Acho que merchandising é um tipo particular de vender ou é vender coisas que você realmente não precisa com o propósito exclusivo de ganhar dinheiro para comprar um medalhão que diz que tem um osso e você sabe um crânio que diz momento mori e você sabe lembrar que você tem morrer que não é útil para ninguém que é apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Negócio no diário Stoic está definitivamente crescendo. O patrimônio líquido de Ryan Holiday é estimado entre 5 e US$10 milhões e com isso mentalidade de hacker de crescimento que os números só vão continuar. Raiz e Feriado professa uma devoção sincera ao estoicismo voltando aos seus dias de faculdade e não duvidamos que ele esteja dizendo a verdade, mas percorrendo a loja no Daily Sois.com não se pode deixar de se perguntar o que Zenão pensaria. Influenciadores. Outros empreendedores online notaram não apenas o sucesso do feriado, mas também como sua marca estava infiltrando-se nos esportes profissionais. Cópias mundiais do obstáculo é o caminho tornou-se tão comum nos vestiários US Pro como tênis e bolsas de gelo. Se você é, por exemplo, membro de uma equipe esportiva competitiva, com certeza o que as pessoas chamam de vida hacks serão úteis. Sim, eles são, mas isso não é estoicismo, esses são apenas os técnicas. Então você tem esses empreendedores que são milionários e bilionários e isso é uma alta enorme prova social dizendo que o estoicismo é fantástico e isso se espalha. As pessoas dizem bem, se esse quarterback da NFL é usá-lo que soa bem para mim, então os homens olham para homens muito bem-sucedidos e dizem
O que os torna ótimos é que há algo que eu possa levar a bordo. Gwyneth Paltrow contratou uma espécie de designer de interiores. Ou algo para a DV. São quais livros ter em sua estante não para ler, mas quais ter em nossa sala de estar. Eles recomendaram o estoicismo porque está em alta, então é assim que o estoicismo da moda de repente se tornou até mesmo. A grande mídia estava entrando em ação, mais e mais pessoas estavam chegando à mesma conclusão. Se o estoicismo fosse bom o suficiente para os atletas profissionais Bill Gates e até atores de Hollywood como Michael Douglas, talvez tenha sido o truque que faltava. Código que separa caras comuns de alcançar tudo o que queriam na vida. Então temos muitos autores agora, podcasters e youtubers e assim por diante, que dizem coisas como: ó, você quer ter sucesso nos esportes, abraço estoicismo. Você quer ficar rico, abrace o estoicismo. Você quer ser bem-sucedido, abrace o estoicismo. Os estoicos serão atordoado por tudo isso, porque todas essas coisas que acabei de mencionar, sucesso, dinheiro, fama e assim por diante, são classificados pelos antigos estoicos como indiferente, o que significa que eles não fazem diferença literalmente para o único coisa que importa, que é o seu personagem. À medida que a consciência do estoicismo cresceu, tornou-se ainda mais diluída em um monte de máximas e hacks de vida para corrigir qualquer problema de vida que você tem. Os chamados hacks de vida são técnicas que são úteis para praticar o estoicismo, para incorporar o estoicismo como um modo de vida. Ok, mas isso é tudo que eles são. Eles são muletas em certo sentido. Eles meio que técnicas úteis, o que permite que você fique no caminho certo, mas o importante é a faixa, não a técnica. Quero dizer, hacks de vida, uma frase estranha, não é realmente uma que os estoicos usariam. Outros hacks de vida estoicos, é muito acessível, é muito DIY, e isso torna meio que atraente na era da internet. Em algum lugar ao longo do caminho, a verdadeira mensagem dessa filosofia grega antiga ficou afogado no mar de hacks da vida. Quando apareceu do outro lado, era um mutante da primavera, algo até agora removido de suas origens, que se Marcus Aurelius estivesse vivo hoje, ele nem mesmo reconheceria que o estoicismo se tornou heroísmo. Eu me lembro quando a manosfera começou a se tornar uma coisa em toda a honestidade, eu era uma espécie de Johnny Vir. Ultimamente todas as outras pessoas estavam dizendo que você está preocupado com o estoicismo sendo sequestrado por pessoas na manosfera que estão distorcendo, e minha reação inicial foi: o que você é falando sobre? Eu não tenho ideia, eu nunca vi. Que você sabe? E eu estava cercado por pessoas interessadas no estoicismo. Eu organizei e falei em muitas conferências. Você sabe que eu pensei que tinha meu dedo no pulso de como o SIS estava sendo apreciado, mas eu não sabia sobre o movimento da pílula vermelha e o manosfera até muito mais tarde. Na verdade, embora eu acho que em retrospecto eu tinha visto traços disso, então eu tinha visto livros anteriores e artigos de pessoas que retrataram SIS de uma forma que me pareceu bastante estranha. Foi na época em que meu livro Filosofia para a Vida e Outros Perigosos Situações surgiram em 2012. Algumas eu fui contatado e convidado para estar em um podcast para falar sobre estoicismo, e eu olhei para o podcast e era um secessionista sulista da supremacia branca. Podcast. Um dos apresentadores do podcast foi na verdade um dos organizadores do Charlottesville 1, Supremacia Branca, março, e fiquei surpreso por estar tipo, como essas pessoas entraram em RIS. Estoicismo. Rismo em seus termos mais simples é o estoicismo que foi sequestrado e manipulado para se adequar à narrativa do manosfera e pílula vermelha. Comunidade é estoicismo para os bros, para os não indiados. Alguns antecedentes rápidos sobre a citação entre aspas manosfera, um termo cunhado por uma ex-estrela pornô conhecida como Ian Ironwood. A manosfera notavelmente é sinônimo da mentalidade das que realmente fizeram a Matrix concebida como uma reação contra a percepção geral de que o feminismo havia saído do controle e que as meninas não estavam mais enlouquecendo da maneira que homens reais poderiam ficar atrás da manosfera. Como o nome indica, tornou-se um termo genérico para uma rede de homens centrados. Comunidades online e tudo, desde machos alfa e artistas de captação até involuntários celibatários acneus para outrigre da extrema-direita e além, por razões que vamos fazer o nosso melhor para explicar. Sois ISM, ou melhor, o RIS está agora correndo desenfreado em a manosfera, causando uma gripe cerebral filosófica surpreendentemente contagiosa. Apenas ouça a ligação de Taylor com um suposto líder estoico. Tudo bem, então já se passaram cerca de 4 dias desde que comprei este curso estoico no Fivro, mas até agora estou recebendo
Fantasma, e eu paguei como $50 por isso. Então sim, então depois de quase uma semana meu estoico treinador decidiu finalmente responder-lhe o seu F. Senhorita Johanna, por exemplo, não há razão para ser F porque você está me dizendo. Essas pessoas estão me chamando de F sim, mas você é F e eu vou te perguntar. Outra coisa, senhorita Johanna, você quer continuar gorda ou não? Não, tudo bem, você pode assumir o controle de sua dieta, ei, quente é isso é sim, mas você pode realmente fazer isso. Por exemplo, você vê mulher sendo estuprada e você é um estoico, como você pode passar e fazer você? Quero porque essa é a sua escolha e embora o resto da nossa tripulação não tenha experimentado as mesmas palestras terríveis. Você pode dizer que você realmente não pode comprar ensinamentos estoicos. Este é o meu terceiro dia check-in, estou fazendo o feriado Ryan. Sois ponto com diária domar seu temperamento, guia diário para controlar sua raiva. Cada dia eu recebo algo para ler, recebo um vídeo para assistir e faço uma atividade física que devo fazer ontem. No segundo dia, a instrução era olhar no espelho e fazer caretas de raiva. Pessoalmente, eu diria que minha experiência olhando no espelho significa que Mugjin sentiu mais bobo do que qualquer coisa hoje. No terceiro dia, a instrução foi o desenhada. As lições de vida do filme de Adam Sandler, Happy Gilmore, foi aprender a encontrar seu espaço feliz. Eu diria que esperava neste momento algo um pouco mais substancial de conteúdo estoico, mas é apenas o terceiro dia. Temos mais 4 dias pela frente. Atualmente é o terceiro dia depois de assistir aos vídeos. No primeiro dia comecei a ler os clássicos que tenho lido, Meditações de Marcos Aurelius, e é sinceramente tão um abridor de olhos, e a melhor parte disso é que o livro é de domínio público, você não precisa gastar um centavo para comprar. Também há escritos de Epicuro, Seneca e até Zeno para que você possa aprender diretamente com os pais. Fim de estoicismo sem pagar por nenhum seu ou qualquer coisa, certo? Então já se passaram 3 dias agora e eu fiz um pouco de rotina para mim, então todos os dias eu estou escolhendo um cartão lendo a citação Eles são principalmente de Marcos Aurelius e Sakika, que devo dizer que tem sido maneira muito interessante de apenas você sabe, levar 10 minutos por dia não leva muito do seu tempo e ainda é uma boa maneira de mudar um pouco sua perspectiva. Pouco, então vamos continuar assim. Se tivéssemos que definir o broísmo em seus pilares, por assim dizer. Sim, eu concordo que um deles é certamente o reconhecimento de que só controlamos nossas intenções e ações que iniciamos, não os resultados, e isso é de fato consistente com o estoicismo. Isso é estoicismo real. Isso é o que diz logo no início de seu manual para uma boa vida e, na verdade, essa é uma maneira muito saudável de pensar sobre as coisas, que também é a base de certas versões de terapia cognitivo-comportamental racional emotiva, por exemplo, estudada por Albert Ellis, que é um tipo de CBT. Começa precisamente com esse tipo de reconhecimento. Então tudo bem, mas a segunda coisa que o BRS parecem acreditar é que eles precisam suprimir emoções que não podem se dar ao luxo de serem vistos como fracos, o que não é estoicismo, que é um diste que é fundamental distorção do estoicismo. Muitos homens estão sendo condicionados a aceitar fraqueza. Você sabe, alguns dos meus escritos estoicos são usados ou mal utilizados a manosfera, e por isso o Bru Vermelho Bill Suu, e eu vi isso. E é como se você soubesse que se encolhe e diz, eu acho que deveria me explicar melhor da próxima vez. O genuíno broísmo do uísmo raramente é apresentado como um processo para se tornar o melhor de si mesmo, como um esquema rápido de enriquecimento ou uma rotina de exercícios que promete um brasa abraços instantâneo. Tem tudo a ver com resultados. Uma vez desencadeado na manosfera, o broísmo tornou-se uma resposta única para todas as perguntas da variedade do macho alfa. Mas, como tudo, está na moda, e agora o que você descobrirá é que mais pessoas se interessam pelo estoicismo porque eles leram artigos ou leram podcasts do que porque realmente leram os estoicos. Então com isso existe o risco de diluição, é que muitos dos artigos contêm um conteúdo gerado por citações falsas e coisas assim. Então você definitivamente está entrando em uma fase em que muitas pessoas se tornam atraído pelo estoicismo, mas obtendo uma representação realmente imprecisa do que os estoicos disseram. Este é o imprevisibilidade de como a cultura evolui e os memes evoluem em imprevisível. Instruções. Alguém escreveu um livro sobre o uso de técnicas estoicas para ganhar um poker campeonato. Você sabe, havia um aplicativo de namoro estoico. Vamos pegar dinheiro, então estoicismo
Nesse sentido, com o cifrão ou o STM do Vale do Silício é uma distorção porque substitui o valor estoico real, que é o seu caráter, seu julgamento com coisas que os próprios eram muito claros. Dizendo que eles não importam, Riz invariavelmente apresenta soluções excessivamente simples para perguntas complicadas. Uma das vantagens do Briz é que ele pode ser facilmente distorcido em praticamente qualquer coisa que influenciador oportunista quer que seja. Um exemplo do efeito Barnum, um fenômeno psicológico em que vaga o público geral parece ser adaptado a um indivíduo específico quando, na realidade, aplica-se a uma ampla gama de pessoas, é como horóscopos, cartomantes, médiuns, em outras palavras, charlatães que ganhar a vida rezando sobre os medos e inseguranças das pessoas, dizendo-lhes bobagens vagas disfarçadas de conhecedoras. Insights. O que nos levou a fazer este vídeo em a ascensão do estoicismo. O primeiro lugar é que vimos um ressurgimento na popularidade do nosso vídeo de estoicismo, e quando fiz o primeiro vídeo, que fez muito bem, não me interpretem mal, mas no último ano ou dois ficou muito mais popular do que eu poderia. Pensei que na verdade agora é o vídeo mais popular do canal com mais de 11 milhões de visualizações. O problema é que quanto mais popular o vídeo ficava, mais comentários você começava a ver de pessoas que parecem saber mais sobre o Riz do que estoicismo, pessoas que queriam aprender como ficar rico à maneira estoica, como superar um rompimento à maneira estoica, como transformar fora de suas emoções da maneira estoica. E se você está assistindo isso e você teve essas perguntas, eu quero que você saiba que eu não sou julgando você por isso. Eu mesmo tive essas perguntas, especialmente quando era mais jovem. A triste realidade de hoje mundo é que há muitos jovens que não têm um modelo masculino adulto estável em suas vidas. Então, quando o sexo masculino, influenciadores que têm o dinheiro, as mulheres, o poder e o luxo com que esses meninos sonham, é fácil ver porque eles se sentir atraído por eles. Na mensagem de broísmo também é muito atraente para esses meninos a promessa de que você pode tornar-se completamente autossuficiente, poderoso e rico. É obviamente atraente porque os jovens são muitas vezes bastante vulneráveis e inseguros sobre sua masculinidade. Então, eles tendem a olhar para coisas que eles acham que podem preencher essa lacuna em sua vida, e se eles acham que ser duro e ter um lábio superior rígido é um símbolo de masculinidade, que é algo que eles podem se tornar bastante apegados como uma filosofia de vida, e eles associam com ou sem razão com estoicismo. E Marcos com e caras assim, os homens não estão em terapia cultura, mas eles gostam muito de estoicismo, e estoicismo é basicamente terapia com metáforas de gladiadores silhuetos. É muito difícil amor. Se você ler Epicurus, é amor muito duro, e eu acho que atrai para os homens. Jules Evans acredita: o mundo moderno involuntariamente criou uma abertura para o broísmo se mudar. Eu acho a cultura ocidental mudou para um tipo diferente de modelo, que é culpar seu ambiente. Se você estiver se sentindo mal, culpe seu ambiente, culpe sua economia ou culpe as ações de outras pessoas, culpe-o. Injustiça sistêmica de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você está certo em ser infeliz. Isso é meio que essa é uma versão muito caricata de um certo tipo de esquerda. Argumento 1. Se você fizer uma versão extrema desse argumento, você é. Vou deixar uma abertura real para as pessoas da direita apenas apresentarem essa ideia muito básica e ganhar seguidores. A ideia básica é parar de culpar outras pessoas, param de se comportar como vítimas, param de reclamar o tempo todo. Isso é fraqueza. Na justiça vivemos em tempos difíceis, as pessoas estão procurando respostas e não têm muita fé em instituições como a igreja ou o governo, para pegá-los se caírem. Há uma sensação crescente de que é cada homem por si mesmo. Alguns argumentaram que, à medida que a religião organizada se desvaneceu, as pessoas estão procurando em outro lugar um novo livro de regras para guiá-los. Assim como a Bíblia, o Riz pode ser o que você quiser. Tem sido amplamente observado que muitas pessoas que acreditam na autoridade divina da Bíblia nunca realmente leram a Bíblia. Da mesma forma, muitos devotos do broísmo estão muito ocupados navegando em seus telefones para realmente ler o estoico clássico. Textos que significam que os influenciadores da manosfera podem alegar que tudo o que dizem tem raízes no estoicismo genuíno, e as chances são nenhuma de seus seguidores chamarão BS, embora seja preciso se perguntar se o estoicismo como é embalado e vendido na manosfera não é estoicismo real. Por que se preocupar em chamá-lo assim? Acho que sempre houve um público para um certo tipo de autoajuda masculina que talvez seja menos voltada para a cura e relacionamentos e mais voltados para o sucesso e
Ser um homem de poder, ser uma espécie de grande homem e esse tipo de gênero eu. A fim que Rei sempre procurou fontes tradicionais de aconselhamento mais antigas. Quer seja, você sabe, samurai ou o que quer que seja, há um problema generalizado disso, esse tipo, não apenas. Certas comunidades abrace o anti-intelectualismo e abrace os certos valores que são, digamos, bastante questionável, pelo menos, mas essas querem usar referências anti-intelectuais, o que é meio sentem a necessidade de ter algum tipo de pedigree que justifica sua posição, uma vez que uma tradição se estabeleceu como respeitável ou por qualquer motivo, uma vez que se tornou particular. Você sabe o suficiente popular que as pessoas reconhecê-lo e eles dizem olha Marcos Aurelius, olha estes são esse cara ou aquele cara, então, inevitavelmente, alguém tenta cooptar a marca do estoicismo. Então, se não é o conteúdo genuíno real da filosofia, o que há com a marca do estoicismo que faz com que é tão vendável na manosfera? Para começar, acho que podemos concordar que a palavra soa meio legal em comum. Para o sendo estoico significa o tipo forte e silencioso, escusado será dizer que esta imagem é reproduzida. Bem, seriam machos alfa, o problema é que ser estoico e estoicismo são dois coisas muito diferentes. Há uma diferença entre o que às vezes chamamos de estoicismo de bunda capital e bunda pequena. Estoicismo, então quando você ouve alguém dizendo essa pessoa sendo realmente estoico, geralmente não significa que ele está seguindo a filosofia de estoicismo. O que eles querem dizer é ele está invasando um lábio superior rígido, não está reagindo à situação que ele está tentando controlar suas emoções, ele está tentando resolver isso basicamente, que é uma atitude psicológica que acontece agora. Evidências empíricas bastante boas são realmente prejudiciais, não é uma coisa boa, é ruim para a sua saúde mental se você tenta ser estoico com um pouco de estoicismo com S maiúsculo. Por outro lado, é a filosofia, embora o termo o estoicismo é muitas vezes mal utilizado e mal interpretado, os princípios básicos do estoicismo com S maiúsculo são bastante fáceis de agarrar. Pelo menos em comparação com outras filosofias, o estoicismo antigo se presta a ser fácil de lembrar em altamente bordões comercializáveis. A frase momento mori, um lembrete da vida do homem. Mortalidade, que significa literalmente Remember You Must Die, parece ser um dos best-sellers de Ryan Holiday. Medalhões, mais ainda porque o cismo teve sucesso onde outras filosofias anteriormente tendentes, como o budismo, não pode ser apenas porque as pessoas acham que os centuriões romanos parecem incríveis em que 300 foi um filme doentio, então porque são pessoas na manosfera atraídas por coisas romanas como o que é assim. Um trend recentemente sobre a frequência com que os homens pensam sobre o Império Romano como um tipo de tropium. Há algo sobre isso sim, como meu Deus, quero dizer, Roma era sociedade militarista, permeou a cultura romana e simbolismo, era o autocrático, e eu acho que se você vou explorar meninos adolescentes, que é algo que as pessoas fizeram ao longo da história, a maneira de fazer isso é acusá-las de não serem masculinas. E levar essa mensagem para casa para eles, em seguida, oferecer-se para resolvê-la para eles, em seguida. Você sabe que vai se referir a sociedades autocráticas e líderes fortes. Ou despotas. Talvez o budismo ofusque as filosofias orientais porque o budismo, o TSM similares foram contaminados por associações com a contracultura dos anos 1960 e sua ramificação moderna, o sensível FL. Movimento da nova era, foi ainda sugerido que o chauvinismo que mancha tanto da outridre da pílula vermelha. Movimentos também está em jogo, posicionando-se em oposição a uma caricatura de liberais acordados se curvando ao exótico. Superioridade da sabedoria oriental. Os chauvinistas ocidentais insistem que as grandes forças que civilizaram e homem elevado uniformemente originado no Oeste, talvez isso tenha ajudado a conduzir o ascensão do Riz. Donald Robertson discorda. No meu próprio caso eu me acumulo em mim. Lendo filosofia asiática quando eu era um cara jovem lido como o Anis. Anúncio Shu gosta de todo esse tipo de coisa, certo, e eu adorei, mas quando eu encontrei o Cis que me conectei com ele de uma maneira diferente, não acho que porque idealizei o valor chauvinista ocidental, mas porque eu tive uma espécie do que eu descreveria como uma experiência déjà vu, pensei que algumas dessas coisas parecem meio que familiar para mim. Você sabe, eu ouvi alguns desses conceitos em nossa própria cultura, outros observadores são mais céticos, você
pode ver que há também um tipo de escola tradicionalista ou o tipo de acampamento que dizem que devemos voltar para. Você sabe que a civilização ocidental é a melhor ou você sabe que devemos ensinar. Como os grandes, devemos ensinar os estoicos no ensino médio e em universidades e assim por diante esse tipo de chauvinismo e você até vê o tipo de estoicismo sendo adotado por supremacistas brancos, definitivamente não impede o apelo broísmo de que dos os principais nomes do estoicismo são Marcus Aurelius. Se você for absorver as lições de vida de um filósofo antigo, poderia muito bem pensar como um imperador romano certo se eu tivesse escrito um livro sobre como pensar como um escravo romano e fosse sobre o épico Tios. Talvez possamos testar isso um dia, mas acho que ninguém teria lido ou você não, eu não. Acho que teria vendido muitas cópias, acho que muitas pessoas aprenderam a pensar como um imperador romano porque eles pensavam que o imperador romano parecia viril e poderoso na realidade. Marcus Aurelius era um militar e político habilidoso. Mas entre administrar um império e escrever suas meditações, ele provavelmente não teve tanto tempo para atingir o ginásio como às vezes aparece na manosfera em miniaturas de vídeos divulgando as virtudes do Reis Marcus. Aurelius muitas vezes parece estar tomando alguns esteroides pesados, e pensando bem, a barba parece suspeitamente moderna. Também sim, talvez eu seja culpado de uma espécie de isca e estratégia de mudança aqui como, mais underline e sem remorso certo, então nós meio de governá-los porque eles querem ser como a poderosa figura autocrática de um imperador romano e, em seguida, quando eles obtêm lá eles percebem que é diferente no topo em Marcus Aurelius não era particularmente autocrático como ele porque ele tinha visto através das ilusões de poder, você sabe, e na verdade eu acho que é muito estratégia convincente. Claramente quem está no comando dos algoritmos no YouTube e nas mídias sociais sabe que as coisas vendem, clique em um monte de links broísmo por alguns dias, digamos, porque você está pesquisando em um documentário sobre o assunto e em nosso experimente seu feed de sugestões ficará morto por semanas e não é um acidente. Os poderes das células que estão no YouTube, Instagram e TikTok sabem disso e eles estão todos se alimentando disso. Então o que exatamente o broísmo erra? Sobre estoicismo forrageadores chamando o estoicismo de uma filosofia grega que pode lhe render alguns olhares engraçados na Grécia. Bem, há uma espécie de curiosidades interessantes sobre o início. História de muitas coisas, mas provavelmente uma das principais é você às vezes. Ocasionalmente você ouvirá pessoas criticando o estoicismo como sendo um filfuzop de caras brancos ricos mortos ou algo assim e isso não poderia estar mais longe da verdade. Certamente Marco Aurélio é um cara branco rico e morto, ele foi o último estoico famoso, o fundador do estoicismo nem era grego, ele era fenício então os gregos o viam como um imigrante estrangeiro e o então STM foi visto como uma filosofia de imigrante. Acredito que para começar e quanto a todo o rígido lábio superior forte coisa do tipo silencioso não é o caso de os antigos estoicos não falarem sobre suas emoções de fato. Como a filósofa Martha Nussbaum me disse que ninguém fala sobre suas emoções mais do que os estoicos na filosofia antiga, os estoicos, é tudo que eles falam sobre emoções, vamos enfrentá-lo, não. A filosofia chega ao mainstream sem ser diluída e distorcida no processo e não vamos até mesmo começar a religião, mas hoje em dia alguns influenciadores online do macho alfa beberam tanto Kool-Aid que eles se convenceram de que são os verdadeiros especialistas que me disseram e alguns de meus colegas foram dito várias vezes pelos chamados sotos de Red Pill que não sabemos o que somos. Falando sobre quando se trata da interpretação do texto STO, em oposição às pessoas que apenas leem tradução em inglês desse livro e eles acham que entenderam, é um fenômeno muito interessante. Psicologicamente, sociologicamente, por si só, as diferenças entre estoicismo e broísmo, vamos começar aqui para o estoicos, antigos e modernos, como o almirante Stockdale, os obstáculos eram apenas obstáculos, a vida estava cheia deles. Pensar que você poderia querer que a realidade mudasse estava se preparando para o fracasso e
Infelicidade que você precisava para aceitar o inevitável e treinar-se de acordo com o parlamento mais moderno. Precisava aprender a se sentir confortável sendo desconfortável, mas para Ryan Feriado, para citar o título de seu livro O Obstáculo. É o caminho para o que no mundo do broísmo praticamente qualquer coisa que você acha que vai fazer de você. O terceiro pilar. Feliz, isso nos leva a provavelmente um dos elementos mais perigosos do rismo. O BRS tem um terceiro pilar que parece ser recorrente em seus escritos ou em suas discussões toda vez que passo algum tempo nisso naqueles. E esse é um profundo grau de sexismo que beira misoginia, e eu não uso a palavra misoginia levianamente, então essas são francamente pessoas estranhas que gostam de hipermasculinidade e tendem a ser seriamente o lado sexista, SL misógino das coisas e assim por diante, pode-se fazer um argumento de que os antigos estoicos falam de uma maneira que consideraríamos cena sexista. E Epicas de vez em quando dizem dizer coisas como você sabe, não se comporte como uma mulher, não seja feminina. Esse tipo de coisa, certo? E você sabe com certeza que essas eram pessoas que viveram há 2000 anos, elas foram resultado de sua própria sociedade. Nos encolhemos hoje quando lemos esse tipo de coisa. Como o estoicismo chegou tão longe dos trilhos? Com base em que o RI justifica o sexismo desenfreado ou, pior ainda, o melhor. Explicação que o menos aqui pode oferecer principalmente se resume a uma tradução ruim quando você pergunta a eles onde diabos você fez obter, que geralmente a resposta é bem a palavra virtude. Lembre-se que eu disse que o estoicismo é uma virtude no topo da virtude ética. Virtudes são traços de caráter, coisas certas como generosidade, coragem e assim por diante, essas pessoas, o BRS, os estoicos da pílula vermelha, diz bem a palavra virtude em latim é ver, vir, e ver também significava homens, então você sabe, novamente viril. Homens, e isso é desconcertante porque houve realmente uma tradução do Romanos do grego original. Arete não tem gênero, não tem nada a ver. Tem a ver com gêneros e significa apenas excelência, o que o broísmo acerta. Não muito, realmente. O objetivo do estoicismo e da vida em geral é a hemonia, não há tradução direta para hemonia em inglês, mas o equivalente mais próximo pode ser bem-estar, basicamente um estado consistente de paz e aceitação com os altos e baixos da vida. O objetivo do broísmo é quase o completo oposto a isso. É a ideia de que você precisa de um fluxo constante de sucesso e validação externa para se sentir bem. Onde você se compara na hierarquia, o grande problema não é apenas que o broísmo dá ao estoicismo uma má reputação, é por que deturpar o que a filosofia realmente é. As pessoas exatas que poderiam realmente usar o estoicismo estão sendo atraídas e trocado e alimentado com bobagens perigosas. Em vez disso, Donald Robertson diz que se você apertar os olhos, poderá haver uma lasca de esperança em a disseminação do bris. Uma coisa que eu diria sobre as mídias sociais é que acho que você sabe. As pessoas dizem coisas estúpidas não totalmente sérias, às vezes fazem parecer. Às vezes eu acho que essas visões são mais prevalentes do que realmente são. Como eu recebo, eu sou otimista que eu dou pessoas um pouco mais de crédito do que a internet. Eu penso em stories de certa forma como um cavalo de Troia. Você sabe, como as pessoas são atraídas por ele porque estão procurando por algo que faça eles ainda mais viris do que já são ou ainda mais durões do que já são. Você sabe, mais dentro dele o que eles encontram um monte de ferramentas e conceitos que se assemelham aos encontrados na terapia cognitivo-comportamental moderna. Você descobre o RIS e depois procura aprender mais, como todos os novos visitantes nas sessões de comentários de nossos vídeos de estoicismo. Pela maneira como você começa uma jornada que com alguma sorte pode levá-lo a estoicismo. E se você acha que isso pode se aplicar a você, então estamos felizes em tê-lo, porque você é a razão pela qual fizemos este vídeo. Se você só encontrou o estoicismo como prática na manosfera, a verdade pode surpreendê-lo e falar de usar o estoicismo em nossas vidas. Vamos verificar com nossa equipe uma última vez e ver como o resto da semana deles praticando estoico. Tudo bem, acabei de sair da minha ligação com o treinador estoico e como eu acho
Quando pensamos em broísmo e no que o estoicismo se tornou, acho que esse cara é um bom representante dele. Mulheres como alguém de certa forma não tem uma tonelada de conhecimento que ele usou eram bizarros. Isso meio que me fez querer ficar longe violência porque eu sou como se violência contra está é a comunidade potencialmente, se são as pessoas que ministram cursos, então por que eu iria querer fazer isso? Sim, eu acho. No geral, essa ligação não foi bem sucedida e eu tive que pagar cerca de $30 por isso, então não é isso. Diversão tudo bem, então este é o 7º dia, hoje tivemos um check-in com a equipe por último semana e eu estava muito curioso para ouvir a experiência do colega com este curso online e decidi reservá-lo para. Eu também tenho que dizer que estou super curioso para ver se ele vai ou não adaptar seus pontos de discussão, também. Porque eu sou uma mulher, então eu vou prestar atenção nisso e ver se minha experiência é diferente de meu colega e o vamos ver. Então acabei de terminar minha ligação com o curso SU. No geral, muito simplista, nada, sem aprendizado profundo, sem conexão humana real. Como se aprofundar no assunto, nada controverso, ao contrário do meu colega, como ele não fez, ele não entrou em qualquer coisa completamente ultrajante, então ele definitivamente eu acho. Adaptado ao seu público que era eu, nesse caso, sim. Apenas o misturar sentimentos que eu não diria que foi uma perda de tempo, mas não acho que possa fornecer dicas úteis ou conselhos de vida para pessoas e existem tantos outros recursos que são realmente muito mais interessantes do que isso, mas valeu a pena tentar. Este é o 7º dia, meu check-in final que completei. O curso de domesticação de seu temperamento de férias Ryan diário estoico e geral eu faria. Digamos, eu não esperava uma tonelada deste curso, mas sou um grande crente, você pode encontrar algumas palavras de sabedoria apenas sobre qualquer lugar, mas olhe obviamente Ryan Holiday sabe que se as pessoas quiserem estude rigorosamente o verdadeiro SUI-SM, há lugares melhores para fazer isso do que o site dele, que não é quem ele está lançando. Isso e tenho certeza de que ele seria o primeiro a dizer que se você tem um problema real de raiva, vai demorar mais do que um curso de meio de 7 dias para corrigir seus problemas, mas apesar de tudo isso parecia algo se você fosse criar um programa para crianças em idade escolar aprenderem algumas lições básicas de vida estoica, isso aconteceria. Ser um bom curso para crianças pequenas mais do que para adultos, acho que não esperava uma tonelada, mas no geral eu faria. Devo dizer que fiquei um pouco desapontado em geral com minha experiência com o estoico diário de domar seu temperamento. Claro, especialmente considerando que custa $50 para receber todos esses e-mails, ok, então é o último dia do desafio e eu. Honestamente, posso dizer que aprendi muito, tudo o que você precisa saber sobre estoicismo está disponível para aprender de graça. Aprendi muito e ainda muito mais que nem toquei. Deixaremos links para os melhores recursos de histórias gratuitas na descrição da conclusão. Abaixo, em conclusão, o contraste entre os estoicos originais e os influenciadores da manosfera que afirmam ser estoicos é muito impressionante, realmente, a diferença é noite e dia, o objetivo é se tornar uma pessoa melhor pessoa é definida como alguém que realmente se importa, dá a mínima para outras pessoas e faz algo a respeito, em vez de apenas falando sobre isso e enfatiza a ideia de que nosso personagem é mais importante, em última análise, em termos de nosso significado e nossa qualidade de vida do que bens externos como riqueza e reputação. Você sabe que o fundador do estoicismo rejeitou os seguidores que o instaram a dar o movimento que ele começou seu nome, ele queria se concentrar nas ideias, não em si mesmo, e rejeitou a busca da glória pessoal como veneno para a alma, embora sem dúvida lisonjeada por ser reconhecido por um homem poderoso, e não teria recusado um convite imperial para visitar Antigonous, o grego general que sucedeu a Alexandre, o Grande. Foi dito que Zenão evitou grandes reuniões sociais, preferindo o silêncio, estudo e que não gostava de verbos e discursos elaborados, embora conhecesse o prazeres da vida como um rico comerciante. Zeno recusou-se a ganhar dinheiro com o ensino de filosofia e, em vez disso, lívida e sapaire. Vida ácida. Então o que Zenão pensaria se pudesse ver o mundo hoje,
Qual seria seu conselho para as pessoas que quisessem seguir seu caminho virtuoso? Eles podem surpreender muitas das pessoas que invocam o nome da filosofia fundada por Zenão. Em sua busca pela fama e lucro, ao contrário de muitos na manosfera, ele rejeitaria o nacionalismo de extrema-direita, afinal, sucunhou a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Estoicismo é sobre cosmopolitismo, é sobre considerar todos os outros seres humanos do planeta como literalmente seu irmã e seu irmão. Somos todos parte de uma cidade cósmica, a cosmópolis, somos todos cosmopolitas, portanto, devemos tratar as pessoas, seja qual for a cultura em que estejam, você sabe, de forma justa e justa, como um irmão ou irmã. Ele lutaria contra a desigualdade em todas as formas. A única coisa que Zeno e os primeiros estoicos, em particular, pensavam ser tóxica foi essa ideia de nos tornarmos alienados de nossos irmãos e irmãs no raça humana, tão racismo, sexismo. Você conhece todos esses tipos de preconceitos e ismos que você saber realmente voar em face do objetivo fundamental do estoicismo, que é alcançar um senso de harmonia e unidade entre a humanidade e o que da manosfera. O que você acha? Qual é o objetivo do estoicismo? Uma dica é que ele provavelmente não tem nada a ver com garotas de biquíni. Para simplificar, é para alcançar seu potencial como um pensamento racional autoconsciente, sendo Zenão chegou ao princípios do estoicismo quando um desastre fora de seu controle o forçou a dar sentido à vida de uma forma nova e mais profunda. Maneira como ele foi capaz de fazê-lo, não reconstruindo sua riqueza perdida ao recapturar sua antiga glória, mas por desenvolvendo uma filosofia que lhe permitisse não se contentar com nada. No mesmo espírito, Marcus Aurelius, durante sua O homem mais rico da terra, se separou de bom grado da parte substancial de sua fortuna para ajudar seus companheiros cidadãos romanos, dizendo que a única riqueza que você manterá para sempre é a riqueza que você deu a outros. Números recentes da vida real fornecem exemplos brilhantes do valor do verdadeiro estoicismo. Admite o pior que a vida poderia lançar para nós, não apenas para James Stockdale, também companheiro de guerra que virou senador, John McCain, o sobrevivente do Holocausto que se tornou autor, Creu Levi. Esses dignos exemplos de estoicismo não buscavam glória, fama ou riqueza, eles simplesmente faziam o trabalho árduo de sobreviver à vida no seu pior e saindo do outro lado permanentemente mais forte, que é o caminho do Sui. Lembre-se sempre de ter cuidado com qualquer um que esteja ansioso demais para lhe dizer como você deve viver. Nas palavras do próprio Zenão, nós tem 2 ouvidos em uma boca, então devemos ouvir mais do que dizemos.